Contrataram uma ambulância. Eles pegaram o caixão branco dentro da sala e eu disse, está bem, eu vou com vocês, quero testemunhar. Talvez seja o poder de Deus ou o que for, eu saberei. Quando chegamos com a sirene, houve muita tensão. O pessoal da segurança queria uma autorização do governo local ou do governo federal que estava com Bonk. Achavam que éramos pessoas ruins, queriam matar Bonk, como na outra vez. Me empurraram para todo lado. Resisti aos empurrões e àquela tortura. Me insultaram e xingaram de tudo que foi nome, mas cederam na hora em que disse que ele estava morto, que era um homem de Deus, que as pessoas não deviam me matar, que ele havia sofrido um acidente e morrera, e que deviam nos deixar levá-lo para dentro para que Bonk pudesse orar por ele, e que eu acreditava que ele iria voltar à vida. Os seguranças não deixaram que entrassem no local, achando que podiam ter uma bomba no caixão. O cortejo foi conduzido para um local atrás da igreja. Daniel foi retirado do caixão e colocado sobre uma mesa. As pessoas começaram a orar por ele, pedindo a ressurreição. Então o anjo disse que ia me mandar de volta ao mundo para divertir esta geração, porque seria o último aviso para ela. Com as orações, o coração dele começou a bater. A vida voltou em seu coração. Continuamos orando sem parar. Enquanto tudo isso acontecia, ele começou a respirar aos poucos, mas seu corpo ainda estava rijo. Eu me vi sendo segurado por muitas pessoas. Eu estava despido, só estava de calças. Tiraram a minha veste. Eu vi uma multidão, mais de 20.000 pessoas. Olhei para a esquerda e para a direita. As pessoas gritavam, choravam, algumas louvavam a Deus. Então eu olhei à minha volta, não consegui entender o que estava acontecendo, porque para mim eu estava caindo e quando abri meus olhos, vi todas as mãos me segurando. As pessoas que estavam lá disseram que eu dei um pulo. Lá está o caixão. Como? Faz 3 dias que ele está aqui na funerária. É mesmo. 3 dias aqui neste caixão. Não dá para acreditar. Uma coisa dessas. Eu vi a grande catedral. Era muito grande. Olhei em todas as direções e havia muita gente. Algumas gritavam, outras diziam caixão, outras diziam funerária, outras 3 dias. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque para mim não havia se passado mais que 15 minutos. Por isso, não entendia por que estavam dizendo 3 dias. Para mim, não houve dia nem noite. Houve apenas aquele momento em que eu vivi. Então, perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Ela me pediu para ficar quieto até chegarmos em casa. Eles me trouxeram para casa, este lugar com minha esposa. Quando entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Por que falaram do caixão, 3 dias e funerária? O que estava acontecendo? Então, minha esposa começou a olhar o meu corpo e onde haviam ejetado as drogas. Ela então me perguntou se eu sabia que eu morri. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificaram batimento cardíaco, tudo, pupilas. E de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária. Relatos como esse causaram um enorme impacto no mundo, repercutindo entre os profissionais das áreas médica e científica.
No passado, tais eventos eram vistos como alucinações, causados por hormônios produzidos pelo corpo durante um trauma. Mas os especialistas não estão tão convencidos. As alucinações costumam ser experiências bastante desordenadas e não se comparam às ações organizadas e estruturadas que se tem na experiência de quase morte. No meu site da internet, faço a seguinte pergunta: sua experiência foi irreal de alguma forma? E fiz recentemente um estudo sobre isso. Os que viveram experiências de quase morte são enfáticos quando perguntamos diretamente: sua experiência foi irreal de alguma forma? E a resposta é um sonoro não. Nem chega perto de um sonho. Os sonhos saltam um pouco. Não costumam ter ordem nem estrutura. Com frequência, ele termina sem chegar a uma conclusão lógica na sequência dos eventos. Isso não acontece na experiência de quase morte. Ela é altamente estruturada e ordenada. Costuma ter uma parte inicial bem lógica e no final da experiência bem estruturada e ordenada, há um final também ordenado. E é quando a experiência termina. As experiências de quase morte não se parecem em nada com sonhos. Se você teve uma experiência de quase morte assustadora, não há dúvida de que quando tem essa experiência, isto o obriga a olhar para dentro de si mesmo. É uma coisa que abala sua vida de forma avassaladora. Você precisa pensar: por que isso aconteceu? Isto é a realidade? Ela o obriga a entender o que é a realidade que acontecerá quando morrer. O Dr. Richard Kent, um médico aposentado, estuda a experiência de quase morte há muitos anos, viajando pelo mundo e escrevendo livros sobre o tema. Dos 300 casos que ele estudou, um total alarmante relata a existência de um mundo semelhante ao encontrado por Daniel Ikechukwu. É um lugar terrível e horroroso. Um lugar onde as pessoas estão apavoradas, assustadas. As pessoas, mesmo as que viram o inferno, até anos mais tarde,